honra presidir essa mesa, porque eu sou, se não a mais, a segunda mais entusiasta do Sinter no Brasil. Devo perder só para eles. E o Clóvis é graduado em Física, Administração, Ciências Contábeis, Direito, é mestre e doutor em Física, auditor fiscal da Receita, atuou na chefia de diferentes equipes e unidades do órgão, incluindo a supervisão do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED. Atualmente, ocupa a função de coordenador geral de gestão de cadastro na Administração Tributária Federal. É membro do Churchill College da Universidade de Cambridge, UK, e ocupa a cadeira número 80 da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. O Marco Antônio Breves é gerente do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, SINTER, ocupou as funções de delegado regional da Receita Federal em Uberlândia e gerente do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, CNIR. Possui graduação em Ciências Econômicas e pós-graduação em Teoria Econômica. Também é mestre em Administração Tributária e Hacienda Pública pela Universidade Nacional de Educação à Distância, UNED, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, Espanha. Senhoras, senhores, boa tarde. É muito gratificante ver uma representação feminina em igual ou maior número que a masculina num evento dessa magnitude. Isso atesta que realmente o sexo forte, e que quando se fala sexo frágil, né, e a gente vê a expectativa de vida que é sempre acima dos homens, né, que o sexo forte está realmente cada dia mais assumindo seu papel. Primeiramente, parabenizar o IRTD PJ Brasil, IRTD PJ Minas, e agradecer pelo convite a nós, né, representando aqui a Receita Federal do Brasil. Sou auditor da Receita e estou como gerente do Sinter desde o mês de março deste ano. E vamos fazer aqui uma breve apresentação. Então, a pergunta que se faz para abertura, né? Como nos apropriarmos de informações seguras sobre o território nacional? Isso que nós ouvimos da doutora Sônia, acredito que não, para alguns pode ter sido surpresa, a representatividade de imóveis informais ainda. Na capital como Rio de Janeiro, é possível que a gente avalie, mas isso não é nada, não é nenhum regionalismo. Belo Horizonte, nós temos tido vários contatos, né, contatos permanentes com a prefeitura, e mais da metade dos imóveis de Belo Horizonte não são registrados, não tem uma formalidade plena. E a mesma situação se estende por todo o país, tanto imóveis urbanos quanto rurais. Mais de 50% dos imóveis no Brasil não são registrados, não tem informalidade. E aí me faz lembrar daquela história, né, do sujeito que foi destacado para uma terra nova para vender sapato. E aí mandou notícia, olha, aqui não vão vender nada, porque aqui não se usa sapato. Depois ele destacou e falou, ó, prepara a fábrica, porque aqui ainda não se usa sapato. Então, nós temos um campo enorme de atuação conjunta para mudarmos esta realidade do país, de trazer a formalidade, o território, que é a parte mais importante de uma nação. Assim como essas pessoas que nós assistimos na palestra da doutora Sônia, a realização, o sorriso de receber o título, isso se estende por todo o país, e nós, como brasileiros, eu fiquei fazendo a extensão, nós, como brasileiros, a nossa casa, nós não temos uma propriedade plena do território, porque nós não conhecemos plenamente o nosso território, a realidade jurídica, a realidade física desse território. E essa situação decorre muito dessa constatação. Nós não temos falta de cadastros, carência de cadastros, pelo contrário, nós temos excesso de cadastros diferentes, só que eles não se comunicam, não se cruzam. E não se comunicam também, não se comunicavam até agora, né? Estamos iniciando essa comunicação, esse congresso vem como um marco, nesse sentido, que agora
iniciou-se, isso é um marco histórico para o país, iniciou-se essa comunicação, e que nós preferimos chamar de coordenação. Talvez integração seja uma palavra muito forte, porque poderia imaginar que houvesse, né, uma interferência do cadastro no registro ou vice-versa. E eles devem ter a sua atividade distinta, plena. Eu me lembro muito de um registrador, talvez alguns conheçam, de Conchal, né, Eduardo, e ele sempre falava enfaticamente, cadastro é cadastro, registro é registro. Mas eles precisam se comunicar. É dessa comunicação que nasce. E enquanto nós não temos isso, a gente tem essa realidade. A replicação das informações, e custos reincidentes. Eu resido em Uberlândia e hoje tenho uma dedicação de 100% para a coordenação geral de cadastro. E a delegacia da Receita fica a 100 metros do Banco do Brasil. E a agência que atende os produtores rurais. E aí, para alguns produtores rurais, né, não nunca, mas para alguns produtores rurais, eles vão à Receita e entregam um dado de um imóvel que fica na pior localização do município, só tem pedra, não é servido por estrada, armazém em geral, não tem nada. É o pior imóvel do município. E ele anda 100 metros e aquele imóvel se move para melhor localização, para melhor qualidade de terra, porque aí o interesse ao Banco do Brasil é um outro. Há pouco tempo nós tivemos uma constatação, uma colega que trabalha do meu lado, e o esposo dela é da Conab. Então ele me perguntou, olha, Marco, o imóvel rural, como que é? A gente aproveita para dar essa informação. O imóvel rural tem vários NIRFs, que é o número do imóvel na Receita? Não, se as áreas são contínuas, é um único NIRF. Independente do número de matrículas, é um único NIRF. Ah, mas eu estou aqui com um pedido, né, de preço mínimo e tal, e ele falou que é uma mesma fazenda, que ele produz milho, mas são vários NIRFs. Então, no momento de pagar o imposto, fraciona-se o imóvel. E no momento de subvenção, aí você soma o imóvel. Então, as informações são prestadas ao sabor do interesse imediato. Mas isso o Estado também acaba com essa ação condenável, que é exigência desnecessária ao cidadão. Então, a mesma informação que nós, Receita Federal, pedimos, o INCRA pede, o Serviço Florestal Brasileiro solicita, e assim, uma infinidade de entidades. Então, é essa situação que a gente precisa alterar, né, mudar, para que nós tenhamos isso, informações atualizadas e confiáveis de todo o território nacional. E como nós respondemos a essa pergunta? Eu só tenho uma resposta. É pelo esforço, união de... Individualmente, nenhuma instituição vai produzir essas informações qualificadas e atualizadas. É somente no esforço. Com mãos dadas de todos nós que nós vamos alterar, né? E eu brinco que nós não estamos perdendo de 7-0 para a Alemanha. Nós estamos perdendo de 10 para países de um nível de desenvolvimento econômico muito inferior ao nosso. Então, tem um desafio aqui a ser cumprido. E, respondendo a esse desafio, nós tivemos justamente o decreto 8764, que cria esse fluxo de dados fiscais, cadastrais, registrais e geoespaciais dos imóveis. Então, é desse somatório, cada um cumprindo a sua atividade, mas que nós vamos cumprir juntos. Okay? E o artigo 8º diz, o Sinter agregará informações registrais, cadastrais, fiscais e geoespaciais provenientes de órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, dos serviços de registros públicos e de pessoas jurídicas de direito privado. E aí ele agrega, né? Os serviços de registros públicos disponibilizarão à administração pública federal, sem ônus, documentos nato digitais estruturados que identifiquem a situação jurídica do imóvel, do título ou do documento registrado na forma estabelecida no manual. As informações de que trata o caput serão atualizadas a cada ato registral. Então, nós temos atualmente a DOI no último dia do mês seguinte ao da ocorrência, né, do fato, da operação. Isso não atende à dinâmica do mercado hoje. Não atende. Então, nós precisamos mudar, e é nesse sentido que nós tivemos a instituição do Sinter.
E tivemos a Lei 13.465, provavelmente os senhores já está muito, né, dentro do que a doutora Sônia acabou de apresentar, que é a Lei de Regularização Urbana, e o Sinter convidado aqui, né, a cumprir esse papel de disponibilizar a base para os levantamentos a serem feitos pelos profissionais competentes. Então, esse desafio foi colocado também no decreto de regulamentação da Lei 13.465. E é essa arquitetura que nós entendemos para o sistema. As bases de dados são dos senhores, as bases de dados de títulos e documentos, acredito que tenham aqui também registradores de imóveis, pode ter que em alguns municípios, né, responde cumulativamente essas funções. As bases de dados são dos senhores, os senhores são os donos dos dados. A única coisa que nós precisamos é que esses dados interoperem, mantendo a competência de cada órgão. O subsecretário, na época da instituição desse projeto, ele dizia: o cidadão precisa deixar de circular pelos vários órgãos. A informação é que precisa circular. E a gente precisa poupar o cidadão nesse aspecto. E aqui a gente vem as premissas, o que é mantra para nós. A redução das obrigações acessórias, esse termo, na atividade fiscal e tributária. A obrigação principal é o pagamento do tributo. E a obrigação acessória é o esforço da sociedade para o pagamento. Precisamos reduzir esse esforço, facilitar. Somente por meio da integração, do intercâmbio de informações e na facilidade no atendimento das exigências legais. Somente com isso, nós vamos atingir aquela meta da atualização permanente. Cadastro desatualizado não é cadastro. Muitas vezes é preferível você não ter a informação do que tê-la desatualizada. Isso pode conduzir o agente público a tomar uma decisão errada. E é esse, então, são essas as nossas premissas. E nos baseando nessa expertise que a Receita tem. Então, acredito que boa parte, estão todos os senhores aqui, já sejam usuários do e-social. É construído, aí o Clóvis participou fundamentalmente desse esforço, construído com a Caixa, com o Ministério do Trabalho, essa construção coletiva e que responde à necessidade da sociedade brasileira hoje. O Simples Nacional, que trouxe uma simplificação fundamental e faz essa associação da administração tributária federal, estadual, municipal, já faz toda a repartição dos recursos. O Redesim, os senhores conhecem muito mais do que eu, e o Clóvis vai poder falar um pouco. E o SPED, talvez com esse nome poucos conheçam, Sistema Público de Escrituração Digital, mas quando a gente fala nota fiscal eletrônica, todos conhecem. E aqui a gente pausa um pouco. O que é o SPED? O SPED é um case mundial de sucesso. Então, a Receita tem essa tradição de gestão de informações. Foi a primeira administração tributária do mundo a receber uma declaração de imposto de renda pela internet. E qual a razão do sucesso do SPED? Uma construção coletiva. O ente público, junto com associações representativas de classes e junto com empresas. Então, nós não temos mais, como agentes públicos, como servidores públicos, a pretensão de desenvolver uma ferramenta e entregar essa ferramenta à sociedade para que ela teste posteriormente. Nós não podemos nos dar a esse capricho. É preciso que essa sociedade participe do esforço de construção da ferramenta. E essa ferramenta já vai chegar testada ao mercado. Isso diminui a possibilidade, a necessidade de recall. Não precisará, porque já foi testada, foi construída coletivamente. E construída como? Olho no olho e respeito aos acordos. Nós temos, obviamente, colegas que têm um ímpeto fiscalista mais aguerrido e que muitas vezes quer descumprir, dar um passo a mais, e a gente fala, não, o que foi acordado foi isso, e aquilo é cumprido. Acho que a gente tem mostrado muito isso nessa parceria, né, doutor Paulo? Então, pois não. Tá, então...
Me perdoe a ignorância. Então, e é isso mesmo. Então, os senhores também como um elo fundamental nessa cadeia aí. E aqui a gente enumera alguns desses atores, né? O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que eu participei como gerente até março deste ano. Os cadastros territoriais dos municípios, nós vamos falar um pouquinho mais das parcerias já estabelecidas. Os órgãos da administração pública federal, serviços registrais e outros entes públicos e privados. Todos são elos e todos são cadeia dessa grande rede do Sinter, para que a gente coloque, que a gente consiga fazer essa visualização de todo o território nacional. Um mapa parcelário contínuo. E não tem sentido você distinguir imóvel rural de imóvel urbano, porque o que é imóvel rural hoje, sexta-feira, na próxima segunda-feira já pode ter sido objeto de um loteamento e aquilo já ser um imóvel urbano. Então, esse é o nosso desafio e que nós esperamos estar vivos para ver, né? E, para isso, é fundamental, e toda a referência bibliográfica que fala de cadastro territorial do mundo, fala da necessidade dessa chave, da referência cadastral. Então, o Código Imobiliário Nacional, o Cadastro Imobiliário Nacional, será essa chave por onde que você vai identificar aquele imóvel, para todas as finalidades. Então, todo órgão que atua e que tem necessidade de controle de imóvel vai passar a usar o SIM. E o que nós estamos fazendo um paralelo é que o SIM vai ser o CPF do imóvel. Hoje, quando você vai fazer uma entrada, um check-in num hotel, o primeiro dado que se pede é CPF. No hospital, a mesma coisa. O CPF não nasceu para ser um identificador, para ser um identificador. Não é, isso seria o RI, né? A cédula de identidade. Por que ele ganhou esse status? Por uma gestão séria da Receita. Então, cada um de nós pode ter 27 carteiras de identidade. Podemos ter. Mas CPF você só tem um. E hoje, a criança já sai da maternidade com CPF. E nós temos a comunicação do dia em que a pessoa, qualquer óbito, nós temos essa comunicação. Vocês já pensaram a repercussão disso? De você pré-anotar, poder pré-anotar um imóvel, poder pré-anotar um título, que aquela pessoa já é falecida. Então, essa integração toda a gente obtém por meio do Sinter, com outras bases que estão no âmbito da própria coordenação de cadastro da Receita. E esse número, ele não vai, na sua formação, ele não leva nenhuma razão lógica, nenhum dado lógico, vinculado a uma informação geoespacial. Porque quando a gente fala de imóvel, você tem que cravar na crosta terrestre. Ainda, eu estive na última sexta-feira, num evento da Noreg, no estado do Mato Grosso, e uma registradora falava, aqui em Mato Grosso, eu me permito aqui, porque foi o que eu vi, aqui em Mato Grosso, muitas vezes os imóveis ainda se movem. No Brasil, os imóveis ainda se movem. Quando você fizer esse vínculo, o imóvel vai deixar de se mover. E é esse o nosso mantra. Sinter vai unir cadastro e registro. O cadastro diz a localização física precisa dos imóveis com as coordenadas do polígono. E ele vai usar esse Código Imobiliário Nacional, sim. E a área de negócio dele, o poder público. A área de negócio dos senhores, a iniciativa privada, e diz quem são os proprietários, os ônus e as restrições. E o Código Nacional da Matrícula, o Código Nacional do Título. Esses são os dados que os senhores dominam. E aqui nós temos um mapa, um mapeamento dos atores. Os CONFEAs, o registro de títulos e documentos, os cadastros territoriais da União, dos estados, os cadastros territoriais dos municípios, os serviços notariais, os RIs. Todos esses atores são chamados para que a gente possa construir. E são chamados porque a Receita recebeu essa incumbência. Ela deve criar as condições para que esses atores possam ter uma ação conjunta. E é nesse sentido que nós estamos avançando com algumas integrações. Já hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião ontem à tarde, foi a 4ª reunião, e a 5ª reunião hoje pela manhã, com a Prefeitura de Belo Horizonte.
Belo Horizonte tem um dos cadastros imobiliários de referência para o país. É o chamado CTM, Cadastro Territorial Multifinalitário. O cadastro tem uma finalidade muito além da finalidade fiscal, de arrecadação do IPTU. Ele tem o propósito de servir de base para todas as políticas públicas. Então, hoje estavam expondo para nós, quando vão definir um posto de atendimento de saúde, eles utilizam o CTM. Quando vão definir a rota de coleta de lixo, vão utilizar o CTM. Quando vão fazer, como o nosso colega estava falando da chuva de ontem, quando vão fazer o processo de remediação dos estragos de ontem, que o senhor estava se referindo, eles vão utilizar esse cadastro. E é isso que a gente quer expandir para todo o Brasil, essa visão do CTM, Cadastro Territorial Multifinalitário ou Multipropósito, como alguma designação. E, para isso, o SPED ele baseia-se num termo de cooperação firmado entre a Receita, essas entidades representativas ou as empresas, e a mesma coisa nós vamos usar agora com as prefeituras e com outras instituições. Estamos avançando nesse propósito. Para chegar, e a Prefeitura de Belo Horizonte está com uma ação pioneira nessa iniciativa aqui. A aproximação entre o cadastro e registro. Isso é um trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo e que a gente pretende expandir para o Sinter. Então, o doutor Fernando, titular do primeiro ofício de imóveis aqui de Belo Horizonte, entregou uma base de 72 mil imóveis para a Prefeitura de Belo Horizonte, e a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo essa correlação, vendo questões como localização, área e posicionamento, para identificar e verificar. E aí é aquilo. Tem erro, e provavelmente, para bater tudo isso, identificação do imóvel, localização, a dimensão e o posicionamento, estima-se que seja a exceção da exceção quando bata 100%. Então, uma correlação de 100% nesses 4 tributos, ela vai ser a exceção da exceção. E muitas vezes precisará mudar o dado na prefeitura, outras vezes o dado jurídico. Então, a gente vê aí a qualificação surgindo a partir dessa aproximação. Então, esse é um case, pelo que nós temos sabido, é um dos primeiros, ou é a primeira iniciativa no Brasil. A Espanha está fazendo um trabalho desse a partir de uma lei aprovada em 2015, e a Espanha, com toda a tradição cadastral dela, ela tem hoje 60% dos imóveis coordenados. E a gente prefere a palavra coordenação. É ordenar com, ordenar junto, cada um preservando a sua atividade e a sua competência. Outra ação, já parceira de primeira linha conosco, a Prefeitura de Campinas, que também tem um cadastro muito bom, nos surpreendeu que mais da metade, mais de 50% do território de Campinas é área rural, são imóveis rurais, e eles têm um foco que também vai muito além da questão fiscalista, que é justamente de apoio, de incentivo à atividade do agronegócio diferenciada. Campinas não tem imóveis enormes com produção de soja, milho, tem imóveis com exploração de turismo, com produção artesanal, e é esse o enfoque, né? Nós tivemos uma reunião lá com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que está junto conosco. E aqui a gente já pode entender um pouco melhor dessa parceria. O SEBRAE está com uma proposta que também vai bem ao encontro do que a doutora Sônia apresentou aqui. O que nós tivemos com reuniões já, 2 reuniões com o SEBRAE, e o que eles entendem? Se você tem um negócio formal sobre um imóvel informal, o negócio não está pleno de formalidade. Então, precisa formalizar também os imóveis onde se operam os negócios. É esse uma outra linha de atuação conjunta. E foi falado, né, na regularização fundiária rural e urbana. Esse grande esforço que o país está fazendo a partir da Lei 13.465, nós temos aí um arcabouço legal para podermos tomar essas iniciativas. Uma das iniciativas de aproximação também
é entre os fiscos. Hoje a gente desenvolve a mesma atividade de valoração. A prefeitura faz uma ou duas valorações, para efeito de PTU, para efeito de TBI, o Estado faz uma valoração para fim de TCMD, a Receita Federal faz uma valoração para fins de ITR, para fins de ganho de capital, e o Estado brasileiro gasta 5 vezes com isso, sendo que poderia fazer um esforço uma única vez. Então, nós estamos num trabalho conjunto com o Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo para fazer essa aproximação. E um outro trabalho com a Exalc-USP. A Exalc-USP tem um laboratório de gestão de informações territoriais e nós, provavelmente, nós temos aí já uma diretriz que em 2020 nós teríamos informação geoespacial de todos os imóveis rurais do país. Então, esse é um desafio que nós nos apresentamos. Para os imóveis urbanos, esse desafio é um pouco maior, porque são 5.500 prefeituras e é uma miríade de situações. Algumas prefeituras com um cadastro de excelência, como Belo Horizonte, como Campinas, algumas prefeituras ainda com cadastro em papel e algumas prefeituras sem cadastro algum. Tem prefeitura que não cobre IPTU. E aí, a proposta do Sinter, justamente a partir da aproximação com essas prefeituras que têm um excelente cadastro, é construir um cadastro que seja referente, padrão, para aquelas que não têm ou que têm um cadastro defasado e queiram adotar. E, para surpresa nossa, muitas prefeituras que têm um bom cadastro também estão pedindo, desde já, adesão ao Sinter. Muitas prefeituras por todo o país. E essa base cartográfica, que é a importância que nós já destacamos, e aí vem uma outra parceria importante com a diretoria. Já tivemos um curso em EAD, está terminando hoje uma capacitação presencial de 17 colegas. Na próxima semana, uma outra turma, que inclusive o Clóvis estará presente lá em Brasília. E o desafio que coloca-se para nós também na questão da lavagem de dinheiro. O FATCA é uma Foreign Account Tax Compliance, é uma lei federal americana que determina que os bancos de todo o planeta ofereçam informações sobre os cidadãos americanos que mantêm qualquer operação financeira nessas instituições. Ela nasceu no âmbito do combate ao terrorismo e ela estabelece que esses países signatários, efetivamente façam uma política de combate ao crime de lavagem, à prevenção e ao crime de lavagem de dinheiro. E no Brasil foi estabelecido por meio do decreto 8.506 de 2015. E o que a gente tem para mexer com essa massa de dados? Que será uma massa enorme. Então, a Receita teve um dos primeiros Big Datas do Brasil. E, para atender esse desafio, ela desenvolveu um Data Lake, que é o Receita Data. E temos uma ferramenta desenvolvida internamente e que foi amplamente utilizada na Lava Jato, e ela forma grafos de relacionamento, como aqueles que a gente viu em algumas apresentações de PowerPoint dos senhores procuradores da República, e que a Receita trabalha nessa mesma linha. Então, a ideia agora, que é uma coisa nova para nós, é trabalhar com dados geoespaciais, jogando tudo isso no Data Lake e fazendo as extrações necessárias. Para que essa realidade que hoje você tem só em papel, ela seja uma realidade transformada em informação geoespacial também. O Sinter está estruturado, né? Esses levantamentos de dados, como valoração, por exemplo, vem a partir dessa aproximação com todos esses entes aí. A Receita Federal também tem a gestão da contribuição previdenciária e, na semana passada, editou uma instrução normativa sobre o CNO. Talvez o Clóvis possa falar um pouquinho para nós também dele. E Sinter, com esse grande desafio, está estruturado em módulos, a gente precisa modular isso. E aqui o integrador de dados registrais e notariais, a primeira entrega, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O integrador de dados e sistemas amplo, o integrador com os cadastros territoriais, municipais, construindo um cadastro urbano autodeclarado,
Os senhores, este ano, né, de 2018, se depararam pela primeira vez com a declaração de bens com campus estruturado. Até 2017, você poderia escrever o hino nacional ali, que não tinha crítica alguma. Então, a partir deste ano, foi exigido. A notícia que a expectativa é que em 2019 já fosse obrigatório, mas ainda em 2019 deve ser optativo, mas em 2020, sim, aí já seria dado obrigatório, e a gente quer trabalhar para que não apenas as informações de imóveis registrados, de propriedade, mas também de posses. Posses a justo título, posses por simples ocupação, a gente tem essa informação. Isso é importante, né? Consultas e análises, que seria, por exemplo, aquele módulo ali que a gente usar... desculpa. Consultas e análises, seria aquele módulo do Data Lake, gerenciador de dados geoespaciais, e o CNIR, que é uma construção coletiva da Receita com o INCRA. Então, a primeira entrega, da remessa dos dados, né? E a gente já faz o destaque aqui. O RTD PJ Brasil, consolidando essa parceria, essa integração institucional e a primeira recepção de dados. Um momento histórico para o Brasil para atender esse desafio. E eu tenho um orgulho danado de ser mineiro. E estando na nossa terra, eu gostaria de lembrar Guimarães Rosa. E ele fala o seguinte, me perdoe porque eu vou transcrever, vou traduzir com toda a fidelidade. Junto dos bons é que a gente fica melhor. Obrigado, Marco. Bom, meus amigos, colegas, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Depois da fala do Marco, é difícil a gente seguir o trem, vamos dizer aqui, né? mas eu acho que a minha fala aqui é bem mais curta e eu gostaria de encadeá-la conversando um pouquinho com os senhores justamente da ligação do Sinter. Vou fazer um recapitular disso que o Marco falou e ligar com outro projeto que é irmão dele, que nós desenvolvemos, que é a Rede Sim, e que é tão importante para os senhores, né? Mas não sem antes agradecê-los pelo convite, na pessoa dos organizadores aqui, do presidente, doutor Paulo, né, e da doutora Júlia, aqui em Minas Gerais. É um prazer falar com vocês, oportunidade rara de poder falar com tantos dos senhores e das senhoras, portanto, é importante agradecer esse momento. Vamos ao que interessa, que é o seguinte. Todos conhecem, eu acredito, a ideia da Rede Sim. Eu não preciso explicar em detalhe o que é a Rede Sim. Mas eu vou tecer alguns breves comentários sobre ela, porque a minha ideia é ligá-la com a ideia do Sinter. Essa é o que vou me propor a fazer nos poucos últimos slides aqui. A ideia que nós temos da Rede Sim, e que os senhores conhecem, essa grande rede colaborativa de simplificação, legalização de empresas, né, de negócios, de formalização, essa ideia pode ser resumida na sua arquitetura, ou como ela foi, vamos dizer, desenhada e alavancada, com um infográfico bastante simples, que é esse aqui, que mostra a arquitetura ou ideário da Rede Sim. O que está por trás disso? Uma ideia de que, deixa eu ver se o laser funciona aqui, vamos ver um pouquinho. Só um pouquinho. Acho que é esse botãozinho aqui, pronto. É a ideia de que nós temos uma série de intervenentes aqui, de órgãos, né, de órgãos de licenciamento, e de administrações tributárias, que têm que se conectar para facilitar a vida do cidadão empreendedor, ou, né, da abertura de um negócio, da formalização de um negócio. Para isso, ela se liga a um barramento de serviços, né, e a um integrador nacional, que é esse coletor nacional, basicamente o que coleta aqui, que nós temos que é o CNPJ aqui por trás, com as várias bases. E esses serviços que fazem uma série de
atuações ligadas em cada estado com um coletor estadual. Esse coletor estadual, um integrador estadual, que na maioria das vezes até o momento, como os senhores sabem, está por usos e costumes junto às juntas comerciais. Mas o importante é que esteja junto dos senhores. Eu vou falar daqui a pouquinho os problemas que isso tem acontecido e como nós estamos trabalhando para superar, para que os senhores possam fazer parte dessa arquitetura. Essa é que é a ideia que eu quero trazer aqui. Essa é o mote da questão. Mas primeiro entender como funciona, as dificuldades que eu sei que os senhores enfrentam e como a gente busca superá-la e vai conseguir superá-la, que é o que eu vou dizer daqui a pouquinho. Mas o importante é mostrar que esse trabalho aqui, esse trabalho, por incrível que pareça, está ligado também ao sistema de gestão territorial que nós falamos agora há pouco. Porque o que nós queremos é integrar o país como um todo. Essa visão de país. Conhecer os negócios, conhecer o território, os imóveis, conhecer as pessoas. É o que eu sempre digo. O cadastro, a noção de cadastro lato sensu, porque estrito sensu cadastro é terra, cadastro estrito sensu é terra, mas lato sensu cadastro registro. Então a arquitetura da Rede Sim é essa. Resta saber quem nós vamos plugar ali como integrador que vai falar com o nacional. É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas antes disso eu mostro essa jornada de usuário. Por que é tão importante? Porque como o Marco falava há pouco, nós não queremos que a pessoa se desloque, queremos que a informação se desloque. Os senhores têm um papel muito importante nisso. É facilitar esse trâmite da informação. A Rede Sim tem a mesma lógica. O usuário não se desloca mais, porque antigamente se deslocava, efetivamente. Isso dentro de um portal. Pode até ainda ser alguns portais, mas a lógica é que ele entre por um portal, uma janela única, e tramite um protocolo único. A partir dali, os vários entes intervenientes para ele sair legalizado na outra ponta. Mas essa lógica é importante que a gente entenda que é um avanço muito grande no país. E territorialmente, como que é a situação hoje? Como eu digo, historicamente, essa questão avançou mais tempo e monitora aí. Isso já pode ser feito hoje e nós vemos que, diferentemente do que ouvimos na imprensa, e cada um dos senhores e das senhoras é formador de opinião aqui, portanto, por isso é tão importante a gente ter essa clareza, não é mais verdade dizer que se leva 10, 15, 30, 100 dias para abrir uma empresa. 90% das empresas são de baixo risco, é a maior parte das empresas, e a maior parte dos negócios são abertos em menos de 7 dias. Isso apareceu no relatório do InBusiness desse ano, fez o Brasil subir várias posições. Quem acompanhou isso viu, uma das grandes questões foi o Rede Sim. Mas o que é que a gente vê com outra realidade que a gente quer mudar? A gente quer ver cada vez mais a participação dos senhores, que tem um papel dos negócios. É isso que a gente tem buscado. Isso é que ainda a gente não conseguiu avançar, e eu sei que não é pelo não esforço dos senhores, porque nós acompanhamos o trabalho da doutora Júlia, do doutor Paulo, que diuturnamente cooperam conosco. E o mapa, então, quando eu mostro, eu vou pular um aqui. Esse aqui é o mapa com relação às juntas, com relação às juntas não, com os ambientes diferentes. O que eu quero dizer para os senhores é que nós vamos mudar isso. Abrir a possibilidade de os senhores poderem se integrar na arquitetura com o integrador nacional. É isso que nós estamos buscando. É esse o passo que a gente quer dar junto com os senhores aqui. Pois é, eu não queria falar o graças a Deus aqui, mas eu sei como a senhora sente. Mas o importante é que a gente sabe o quanto isso é fundamental, não só para os negócios dos senhores, mas para o país. Por isso que a gente está buscando isso com tanta força. É isso que a gente queria registrar aqui num evento tão importante, num evento dessa magnitude, desse calibre. É que nós vamos ter dificuldades ainda. Nós estamos buscando, mas podem ter certeza que a gente está querendo justamente
que a gente possa fazer essa arquitetura aqui ainda mais flexível, que os senhores possam aqui ter a opção. Alguns locais já vêm pelo integrador estadual e outros poderem se ligar diretamente ao integrador nacional. Essa eu diria que é a grande transformação, sob do colega Galba e do colega Nagy, que já há a prontidão para isso, né, que a central já está lá. Pronto, só entregar. Vamos fazer oficialmente, entrega. Então, é importante saber que essa possibilidade já existe tecnologicamente, já existe da nossa vontade, e a gente está fazendo os últimos ajustes para que isso se transforme em realidade. Mas eu acho que a gente tem um marco. Se o Marco Antônio falou agora há pouco, com perdão da brincadeira de palavras, de um marco, né, no caso do Sinter, eu acho que no caso da Rede Sim a gente também tem um marco em relação à TD, fruto do trabalho de cada um dos senhores, da sua representatividade aqui, e a gente tem o maior orgulho de poder estar com vocês nessa caminhada. O Rede Sim, ter essa capilaridade dos senhores, né, na Rede Sim, poder fazer os senhores atuar dentro da Rede Sim, que os senhores têm, é fundamental para a Rede Sim e é fundamental para o Sinter também. Porque o Marco falou muito en passant, mas eu gostaria de ressaltar. Quando eu legalizo algo, um negócio, eu legalizo ele por inteiro. Eu legalizo ele dentro da Rede Sim e eu legalizo ele em termos de imóvel. Legalizo a parte, ele tem que operar em algum lugar. Então o Sinter ajuda nisso também. Se eu conseguir ter boa informação cadastral em nível nacional, eu vou conseguir alavancar a Rede Sim e os processos de formalização para um outro patamar. Análises de viabilidade, de possibilidade, vão ser extremamente facilitadas quando eu tenho a informação georreferenciada. Ter a informação georreferenciada vai facilitar outros tipos de serviços associados à legalização. É por isso que a gente tem aqui uma sinergia muito grande entre esses dois grandes projetos lá na coordenação de cadastros. Para os senhores terem uma ideia, a Receita Federal tem hoje 9 projetos prioritários no governo federal. 9 grandes projetos de Estado no governo federal. 2 deles são esses. É a Rede Sim e o Sinter. Então, a gente está dentro dos grandes projetos de transformação do nosso país, né? O que, obviamente, é uma honra. Né? E eu diria, então, para os senhores o seguinte, quais são esses números hoje, em termos de abertura de PJ? É aquilo que eu falei. Nós temos mais de 50% das empresas ali com menos de 5 dias. É óbvio que ainda licenciamento e que tem envolvimento de maior tempo. Mas a gente já desenvolveu, ao longo desses anos, uma expertise muito grande com o apoio dos senhores, com o trabalho colaborativo que nós temos para legalizar cada vez mais rápido. Se a gente puder, então, finalizar, e é o que a gente gostaria de fazer, alavancar a conexão dos senhores com o integrador, eu acho que a gente vai ter dado um passo fenomenal para alavancar a Rede Sim, né? Bem, eu acho que aqui, andando para os últimos slides, né, para o encaminhamento, é importante ressaltar que várias melhorias a gente tem com a implantação do Sinter, que o Marco falou, porque as da Rede Sim eu acabei de falar agora há pouco. Óbvio que é a questão da segurança jurídica, a diminuição dos conflitos e dos litígios, a própria melhoria no ambiente de negócio, como eu falei, não só porque eu tenho essa segurança na moradia, ou na habitação, na localização física, mas também na legalização de negócio. É óbvio que eu tenho aí um salto enorme na gestão pública, isso interessa a todos os órgãos de controle e regulação. Nós temos uma parceria muito forte com o Exército brasileiro, cuidar das fronteiras, das nossas fronteiras, dos países, dos pontos críticos do nosso território. Então isso é importantíssimo. Né? Políticas públicas. Né? As ações integradas com valoração de imóveis. Marco e eu estivemos no IBGE, num seminário internacional só sobre precificação de imóveis, né? Em geral. Redução do spread bancário, eu não vou dar todos os detalhes, porque eu também não quero avançar no tempo, mas é óbvio que quando eu tenho melhores garantias, eu tenho redução de risco e, por consequência, redução aí no spread. Então, isso é uma decorrência imediata. Né? E, obviamente, simplificação das obrigações para os cidadãos e para as empresas. É um ciclo virtuoso do bem, né, que esses dois projetos se completam, né, eles se interrelacionam, e eu diria que, ao fazer isso, ao reforçar ainda mais essa interrelação dos dois projetos, a gente não só, como está claro aqui,
alavanca os processos de gestão e de controle do país, mas a gente alavanca os processos de negócio dos senhores também. Eu sempre digo, o SPED, por exemplo, que os senhores também conhecem, ele é bem sucedido porque ele gera riqueza nos vários agentes. Ele gera riqueza nos atores, naquele que desenvolve o software, naquele que registra, naquele que dá consultoria. Não é simplesmente mais uma ação do governo, é uma ação que gera uma série de riquezas de forma que é muito profícua. Vou passar aqui, acho que já é a última, né? Então a gente vai encerrar por aqui, obviamente, agradecer muitíssimo a atenção dos senhores. Depois nós podemos fazer a entrega até oficial lá do documento, mas eu gostaria de terminar agradecendo em meu nome do colega Marco e da Receita Federal o convite, dizer que estamos honrados de estar aqui com vocês e passar a palavra, devolver à nossa chefe da mesa. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco. Obrigada, Clóvis. Eu queria acrescentar algumas coisinhas à parte do Marco, em relação ao que, quando você deu ênfase nessa parte territorial do Sinter, que realmente até o próprio nome diz, mas junto com isso, junto com esses dados, muitas outras coisas, esses dados de RT deles vão servir para muitas outras coisas, né? E dentro dessa questão territorial, não só os contratos de compromisso de compra e venda vão enriquecer esse cadastro, mas os arrendamentos, as parcerias, os comodatos, cartas de anuência que são registradas conosco, muitas vezes sem o prévio registro do arrendamento, que aquela pessoa está dando aquela área, autoriza outra pessoa a dar aquela área em garantia, e as declarações de posse, né? Então, são várias coisas registradas no RTD que podem também contribuir para esse cadastro no âmbito territorial. E essa questão que o Clóvis falou da geração de riqueza, do ciclo que gera riqueza em toda parte dele, nós assim, apostamos muito no Sinter, porque nós entendemos que nós vamos dar real utilidade para o registro, que é a publicidade, a transparência. A gente é totalmente a favor disso. E a gente acredita que quanto mais a gente estiver aí totalmente alinhado e contribuindo para isso, mais registros virão, né? Mais utilidade o nosso registro terá. E essa que é a nossa aposta. E é essa que é justamente baseado nisso, na geração de riqueza no processo inteiro. Né? Agora, nós vamos fazer o sorteio, né? Da editora. Tá. Desculpa. Pode. Boa tarde. Dentro do que foi exposto aqui, e só trouxe notícia boa para a gente, eu queria saber como que vocês, e aí são dois projetos importantes, e a Júlia representando todos nós, né, estão vendo esse é um projeto que está tramitando no Congresso e que coloca uma terceira figura, né, nisso aí, insere uma outra pessoa que vai aumentar prazo, custo e passa os dados para uma associação privada e não para o órgão público, que é o Sinter ou a Rede Sim. Só para ter certeza, estamos falando do 10.044. É o projeto de lei do 144. Tá, 144, tá. Eu falei recentemente sobre ele com vários colegas e falei com os colegas aqui também. A gente entende, claro, que há uma linha de argumentação que vem sendo defendida no projeto. A gente é muito cauteloso, claro, ao falar de projetos, porque são coisas que ainda estão tramitando. E existe uma linha que defende, porque traz a questão, nessa linha de defesa do projeto, que é de que isso eliminaria, ou reprimiria, ou suprimiria, ou diminuiria a questão da corrupção, mas nós temos muito... Eu vou ser franco aqui, a nossa linha, né, essa linha de quem trabalha com esses projetos, é justamente o contrário, de que a gente tem um receio de que isso vá simplesmente, claro, eliminar algum momento, algum tipo de, como eu digo, corrupção oportunista, eu não tenho dúvida de que alguma coisa ocorrerá, porque alguém furta, né, um documento, abre de repente, isso pode acontecer. Mas a gente acredita que as questões que isso traz em termos de retrocesso para o processo de simplificação são muito maiores,
Por quê? Porque eu vou ter que aí andar, vamos dizer assim, na contramão daquele infográfico que eu mostrei aos senhores, em que o cidadão não se desloca. Porque eu vou ter que começar a deslocar cidadãos. Foram muitos anos trabalhando para acelerar, para agora voltar, né? Dar vários passos para trás. Então, vai burocratizar. Eu sou muito cuidadoso ao dizer isso, porque eu não posso falar aqui em nome da Receita Federal, porque é um projeto que está tramitando, né? O que eu falo é como um auditor e um colega que atua nesses projetos de simplificação. E aí a colega colocou muito bem que um projeto como esse não traz simplificação. Há daí, nesse ponto, um retrocesso. O que eu quero é o contrário, é fazer com que as pessoas não se desloquem até lá. Para isso a gente tem instrumentos como o que nós mostramos aqui, como os que os senhores usam hoje. Então, deixando claro, o que eu penso é que, por mais que haja, claro, algum ponto no projeto que possa levar a uma diminuição pontual em elementos de corrupção, nós que trabalhamos continuamente pelos processos de simplificação, vemos que aqui há um processo que vai nessa contramão. É um processo que faz com que a pessoa tenha que se apresentar fisicamente, e isso a gente, vamos dizer assim, tem uma ressalva bastante grande com relação a essa situação. É isso. O Galba quer formalizar que a entrega dos certificados digitais dos estados do Brasil que vão começar a emitir o CNPJ através da integração direta com o integrador nacional. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Assim, eu até me emociono, porque acompanhei esse trabalho há tanto tempo. E apesar de já estar todos na sua máquina, hoje de manhã nós transmitimos, o NAS transmitiu para o doutor Nassif, pedindo a ligação dos... Hoje a central já emite em 4 estados, né? E aqui nós estamos entregando ao senhor os 24 restantes que estão faltando. Já está na máquina da Receita Federal. Né? E quero também comunicar que amanhã o NAS vai estar apresentando a nova central de PJ, dentro dos moldes do que o senhor pediu, rebatendo a central, o coletor nacional. Ela está com o mesmo padrão do coletor nacional. E ela deverá entrar, quando o NAS ela está em operação, essa semana, né? A Receita hoje também, em São Paulo, mandou as massas de teste para nós testarmos os novos serviços. Ela já vai entrar com os novos serviços do coletor nacional também. Tá bom? Então, missão cumprida. Um abraço. Bom, agora alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Então, nós vamos sortear 6 livros. Vai lá. O quê? Ah, desculpa. Diga. É rápida a pergunta. Desculpa o teor, porque realmente mesmo eu sou ignorante sobre a matéria, sobre o Sinter. Mas eu estou vendo que a nossa participação parece que vai ser em cima dos contratos, de compromisso de compra e venda de bens imóveis, né? E referente aos arrendamentos rurais, não é isso? Para todos os dados. Aí a minha pergunta que eu fico é o seguinte: hoje os arrendamentos eles vêm de forma facultativa. Com a implementação do Sinter, a tendência é que esses arrendamentos eles ficam como registro de forma obrigatória, porque senão nós vamos ficar com com informações fragmentadas, pois tem instituições bancárias que dispensam. A maioria dispensa o registro dos arrendamentos por tentar evitar o registro para os seus clientes. E com a implementação do Sinter, então, a tendência é buscar a obrigatoriedade desses registros? Eu entendo que sim. É uma questão que atende às necessidades do sistema financeiro, atende às necessidades dos órgãos públicos e atende às necessidades do próprio produtor rural. Eu, como falei, vivo na região de Uberlândia, e onde você tem um agronegócio importante, um polo de agronegócio dinâmico e também de pecuária, uma pecuária de ponta. E aí eu exemplifico para a própria classe, isso já falei várias vezes em palestra da CNA.
Ontem nós estávamos falando sobre talão de cheque, né? Não sei quem está portando um talão de cheque aqui nesse momento. Eu não consigo comprar 1 quilo de carne em lugar nenhum do Brasil, nem da minha cidade, com um cheque. No entanto, eu consigo comprar um caminhão de boi. Os produtores rurais padecem, muitas vezes, disso. Porque basta um contrato de papel de pão para você tirar uma inscrição de produtor rural e você começar a movimentar. E aí são golpes reiterados. Então, ele começa, vai num leilão, compra, paga 1, 2, 3 vezes certo, depois ele enche carretas e carretas e solta um punhado de cheque, e aquilo tudo depois retorna. E um prejuízo para a própria classe, uma fragilidade muito grande para os próprios negócios. Então, são várias frentes. A Coordenação Geral de Cadastro, o Clóvis fez essa abrangência. A Coordenação Geral de Cadastro ela está com um projeto novo também, que veio junto com o CNO, que é o CAEPF, que é o Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física. Então, o CPF vai passar a identificar a pessoa e também um pouco da atividade econômica que ela desenvolve. Então, é uma proposta nossa que a inscrição de produtor rural passasse a ser feita pela própria Receita. A inscrição de produtor rural é uma proposta que a gente vai levar para os estados, no ENAT, talvez este ano ou no próximo, e, desta forma, você formalizar mais esses negócios de arrendamento, parceria e comodato, para que você tenha segurança para o país e segurança para a classe. Então, essa é uma proposta que também está no âmbito da Coordenação Geral de Cadastro. Essa inscrição não poderia ser, por exemplo, feita no RCPJ e criar um número único de inscrição lá, e no mesmo a margem dessa inscrição fazer toda a vida, todos os contratos, já que a gente está integrando tudo? A gente faria o trabalho para você. O que a gente aquele slide que eu falei lá, e do Eduardo Augusto, o mantra do Eduardo Augusto: cadastro é cadastro, registro é registro. Então, a inscrição de produtor rural ela é um cadastro. Agora, o que poderia dar o subsídio para essa inscrição? Então, todas as inscrições baseadas em arrendamento, parceria e comodato, que se exigisse o registro.